Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Quem eu sou neste vasto universo? Qual é o meu propósito no meu verso? Deus, onde estás tu nas alegrias e nas tristezas? A vida é um mistério. Por que o sol brilha depois da escuridão? O que aprendemos afinal com a vida? Na busca do amor e no sentido, no silêncio profundo. Perguntas nos guiam, nos revelando o mundo. De fato, o verso é curto, tem 5 perguntas. O que é uma pergunta? A pergunta é um pedido de solicitação para um esclarecimento. De facto, a pergunta é de extrema importância. Albert Einstein, no século XX, costumava dizer que a arte de fazer pergunta talvez seja mais importante do que a de oferecer respostas. Só com uma pergunta feita é que daria espaço para a formulação de uma nova análise para as nossas perplexidades existenciais. Certa vez perguntaram a um filósofo americano, Mortimer Adler, sobre a seção Deus. Por que Deus é o que mais aparecia nos livros, dos grandes livros do mundo ocidental, no qual ele mesmo era o editor? Ele sabiamente observou que assunto Deus é o que mais aparecia nos livros. As perguntas mais importantes da vida são: veja, nós queremos saber a nossa origem, de onde viemos. Queremos saber o nosso propósito. Por que estamos aqui? Queremos saber a nossa identidade. Quem somos? Queremos também saber a nossa moralidade. Como devemos viver? E por fim, queremos saber o nosso destino. Para onde vamos? Essas perguntas só terão respostas caso da existência de Deus. Se Deus existe, a vida logo tem um significado, um propósito. Mas se Deus não existir, a vida não tem propósito nenhum, não tem significado. A vida simplesmente é um nada que veio por um instante de tempo e veio a tornar nada de novo. Esta é uma visão pessimista sobre a vida. Bem, acerca dos argumentos favoráveis à existência de Deus, alguém costumava dizer que Deus passou pela história e deixou alguns dos seus indícios. Vejamos agora uns dos seus principais indícios. Primeiro, argumento cosmológico. Agora pense um pouco conosco e imagine a vastidão dos cosmos. Aliás, quem criou o universo? Pense os planetas, as estrelas e a própria Terra. Existe uma lei física fundamental, chamada de causa e efeito, que estabelece que tudo que existe deve ter uma causa. Há um provérbio latino que diz ex nihilo nihil fit, que quer dizer do nada, nada se produz. Ora, com este princípio leva-nos a fazer uma questão. Se tudo que existe deve ter uma causa, qual é a causa do universo? No século XX, desde que Albert Einstein propôs a teoria da relatividade, sabe-se hoje que o universo não é eterno, mas sim teve um começo. E agora, qual é a causa, novamente, a questão do universo? Se alguma coisa criou o universo, imagine, qual é a característica que este ser criador do universo poderia ter? Com certeza seria um ser com características complexas. Por exemplo, teria que ser um ser acima do espaço, porque não podia ter espaço onde ele cabia para criar tudo o que temos hoje. Teria que ser atemporal, acima do tempo, acima do espaço, ou seja, um ser com uma mente absurdamente, infinitamente incompreensível. Exatamente com essas características que a Bíblia apresenta Deus como o Criador de tudo. Não seria mais lógico se crer que Deus, o Criador de tudo isso? De facto, a Bíblia Sagrada diz: Ó Senhor nosso Deus, como é admirável o teu nome em toda a terra! Adorarei a tua majestade mais alta do que os céus, pela boca das crianças e dos pequeninos. Levantaste uma fortaleza contra os teus adversários, para anular inimigos e rebeldes. Quando contemplo os céus, obra das tuas mãos, e a lua e as estrelas que tu criaste, penso: que é o homem para te lembrares dele,
que é o ser humano para te preocupares com ele. Contudo, fizeste-o pouco menos do que Deus e coroaste-o de honra e dignidade. Deste-lhe domínio sobre as tuas obras, colocaste tudo sob o seu poder, ovelhas e bois sem exceção e também os animais selvagens. As aves do céu e os peixes do mar que percorrem os caminhos do oceano. Ó Senhor nosso Deus, como é admirável o teu nome em toda a terra. Argumento do movimento. Graças à sistematização teórica do astrônomo belga Georges Lemaître, sabe-se hoje que o universo, longe de estar estagnado, ou seja, parado, se encontra em expansão. Na linguagem física, o universo se encontra em movimento. Ora, esta mesma lei física estabelece que nada se movimenta sem que uma força externa o impulsione. Por exemplo, se vemos uma bola ou qualquer objeto se movendo, deduzimos automaticamente que algo impulsionou tal movimento. Novamente, não seria mais lógico se crer que Deus é o motor móvel do universo? Argumento do design inteligente. Agora, repare, todos os aspectos da vida, todas as leis naturais se encontram em perfeita harmonia. Veja que as coisas não só existem por existir, mas sim estão também bem organizadas. Ora, veja o vento que espalha sementes, a chuva que cai no chão com a ajuda do sol, crescem as plantas, os animais que comem as ervas, a vida e o ser do ser humano. Você crê que tudo isso, que toda essa complexa engenhosidade seja fruto do acaso? Você é inteligente. Novamente, não seria Deus um designer, um projetista original da criação do universo e da vida em geral? Argumento étnico. Agora, um argumento muito utilizado para explicar a existência de Deus é o argumento étnico. Desde a história desde os tempos antigos até hoje, temos uma compreensão, claro, localizada da ideia de Deus. Quem espalhou para os povos a existência de Deus? Alguém dizia que o ser humano é um Homo sapiens. Outro também dizia que o ser humano, muito mais do que o Homo sapiens, é também homos religiosos, que quer dizer que a religião é também tão antiga quanto o gênero humano. Quem espalhou para os povos a ideia de Deus? Não há nenhum registro de um povo, de uma etnia que esteja ou que foi completamente sem religião. Claro, de maneira bem localizada, mas todos creem em algum tipo de divindade. A Bíblia Sagrada diz: Deus criou primeiro um homem e desse vieram todas as raças humanas que vivem no mundo inteiro. Foi Ele mesmo quem marcou os tempos e os lugares onde os povos deviam morar. Fez isso para que o pudessem procurar e se esforçassem por encontrá-lo. De facto, Ele não está longe de cada um de nós. Argumento psicológico. Agora pense, porque hoje sabemos a distinção entre o certo e o errado. Não seria Deus o elo mediador entre nossa mente, que sabemos hoje discernir o que é certo e o que é errado? Deus está batendo no coração de cada um de nós. Não seria Deus aquele que nos faz olhar que algo é certo e o outro é errado? Ora, ninguém nasce ateu. Quem se tornou ateu, alguma causa, alguma coisa exterior o tornou assim. Sabe-se que o ser humano sempre nasce com algum tipo de crença. De facto, Ele não está longe de cada um de nós. É nele que temos a vida. Nele nos movemos e existimos. Nós até somos da família de Deus. Sendo nós, então, da família de Deus, não devemos pensar que Deus esteja parecido com uma imagem de ouro, de prata ou de pedra, feita pela arte e pela imaginação dos homens. Deus passou por cima da ignorância das pessoas até os dias de hoje. Mas agora, Ele ordena que toda a gente, em toda a parte, se arrependa dos seus pecados. Marcou um dia para julgar o mundo com justiça, por meio de um homem a quem designou e deu autoridade diante de todos. De facto, agora vem o mais poderoso de todos os argumentos. Argumento da transformação. Qual a alegria de ver uma vida transformada? Uma pessoa do bem que se entregou sua vida ao Espírito Santo de Deus. Essa, sem dúvida, é o
principal argumento, a mais poderosa de todas, que uma pessoa pode ter a favor da existência de Deus. Uma pessoa que se deixou se transformar pelo poder do Espírito de Deus na sua vida. Uma pessoa que pode testemunhar o reflexo do Espírito de Deus que está presente nele. Uma pessoa que deixou, passou a seguir nosso Senhor. Uma pessoa que descobriu o poder e o plano de Deus para a sua vida. Essa, sem dúvida, novamente, é o principal argumento de todas que nenhum descrente pode refutar. O poder de Deus. E você não quer deixar que Deus se infiltre na sua vida, transformando sua vida por completo e poder testemunhar isso aos outros? Certamente, se você fizer isso, saberá que Deus é tão real, tão forte, que quase dá para tocá-lo. Sem dúvida, Deus é aquele que está tão ansioso em salvar você, mais do que uma mãe em salvar um filho que está preso numa casa em chamas ou em drogas, porque Deus ama cada um do seu filho. Deus quer transformar a vida de cada um de nós, porque você não deixa que o Espírito Santo de Deus transforme a sua vida. Faça isso, afinal, está em suas mãos.